Bom dia mais uma vez. Uma primeira coisa organizacional sobre as aulas teóricas. Às quartas, quintas, sextas, esta aula é a primeira do dia, necessariamente, para toda a gente. E não há propriamente necessidade de ficarmos à espera que as pessoas cheguem no shuttle ou que lidem com engarrafamentos na A5. De maneira que eu estava a pensar que nas quartas, quintas e sextas eu começo à hora mesmo, ok? Portanto, a partir de amanhã começa às 8h30, na sexta-feira começa às 9 horas, etc. Na segunda-feira, porque vocês podem ter aulas antes, começarei 10 minutos depois, ok? Portanto, se ninguém conseguir descobrir um inconveniente nisso, passaremos a proceder assim. Hoje, como eu não tinha dito nada, na segunda-feira, vamos esperar mais um bocadinho para começar a falar de matemática, mas se alguém tiver questões de outra natureza organizacional sobre o curso, apanhas agora e trataremos disso. Portanto, de qualquer forma, daqui a 9 minutos começamos a falar de matemática. Está bem? A pessoa podia repetir rapidamente os métodos de avaliação. Os métodos de avaliação, neste momento estão previstos na página da cadeira, tem lá uma descrição que corresponde ao habitual quando não há pandemias, não é? Ou seja, 2 testes e uma terceira prova em que se pode repetir um dos testes ou fazer um exame. Exame esse que é muito simplesmente a junção dos enunciados dos 2 testes. Exame esse que funciona da seguinte maneira, portanto, vocês entram para o dia dessa prova, recebem um enunciado que tem tanto a repetição do primeiro teste como a repetição do segundo teste, e das três uma, ou decidem, vou fazer o primeiro teste, então tem hora e meia para fazer o primeiro teste, ou a mesma coisa para o segundo teste, ou então, ao fim da hora e meia, continuam a fazer coisas. Se continuarem a fazer coisas depois da hora e meia, estão a fazer o exame, ou seja, estão a lidar com os dois enunciados. Têm perfeita liberdade para optar por um enunciado ou pelo outro. Até há pessoas que todos os anos conseguem fazer uma escolha que não faz sentido, ou seja, há pessoas que chegam a esta prova, já fizeram o primeiro teste e não fizeram o segundo e voltam a fazer o primeiro, coisas assim, mas são casos raros, mas acontece, nós não vamos verificar o que é que faz sentido para cada pessoa. As pessoas podem optar por fazer uma das três coisas nessa altura. Okay? Podem estudar os dois enunciados para ver, talvez convinha-me fazer um teste, mas aquele em que eu seja mais provável ter melhor nota. Pode optar, começar a resolver uma coisa, depois arrepender-se e começar a resolver o outro. Okay. É assim que funciona. A nota final é, ou bem que é, portanto, a nota final de cada teste é o máximo das duas classificações do mesmo teste, se a pessoa repetir. Há uma média de testes que é calculada fazendo um arredondamento, ok? Fazendo um arredondamento, enfim, no 0,5 vai para cima. Né? Que se o resultado for 10 ou superior, a pessoa está aprovada. Se a pessoa fizer o exame, e se o exame for superior à média dos testes que já tinha, pode ter ou não ter, então essa é a classificação final. Se for maior ou igual a 10, a pessoa está aprovada. Valem exatamente as mesmas regras para melhorias de nota. Ou seja, a pessoa pode estar aprovada com o primeiro e segundo teste, e vai lá o dia
da terceira prova e ou repete um teste, ou repete o outro, ou realiza o exame. Pois, claro está, aproveitando-se a melhor das classificações. Ok? A única outra coisa de avaliação é que classificações nesta parte escrita da avaliação superiores a 17 implicam uma prova oral. Okay? Se a pessoa disser, eu provas orais não gosto, ou qualquer coisa semelhante, então tem 17 e 14. Okay? Se não tem a prova oral, okay? Em que tem um caráter diferente das provas escritas. As provas escritas têm muitas perguntas que são mais ou menos rotineiras e as provas orais destinam-se a tentar ver como é que a pessoa pensa e lida com aquilo que sabe de matemática. Bom, e é tudo. Há sempre muita confusão, há sempre muitas pessoas que mandam e-mails a perguntar: eu inscrevi-me para o primeiro teste e agora não vou fazer, preciso de não sei quê, etc. Ok. Não há nada disso. Portanto, as regras de avaliação são tão liberais quanto vocês podem olhar para elas, lê-las e pensar, posso fazer tudo o que não esteja previsto aqui, desde que verifique estas regras. Portanto, não comecem a pensar em hipóteses complicadas e depois a fazer perguntas. Leiam as regras de avaliação, é só aquilo, não há mais nada escondido lá. No entanto, na dúvida, perguntem-me, não é? Mas há sempre confusões. Não sei, eu suspeito que os meus colegas de outras cadeiras façam coisas muito esquisitas às vezes, devido às perguntas que me chegam. O resto é isto. Mas há uma coisa? Já agora pergunto-vos uma coisa. Alguém teve problemas a assistir à outra aula teórica ou a alguma aula de problemas? Problemas técnicos de Zoom? Ninguém? Ok. Chegou um e-mail de um de vocês que estava no Brasil para dizer que não conseguia ver uma aula de problemas via Zoom. Ok, mas isso acho que foi qualquer coisa. A internet constipou-se ou apanhou o Covid ou qualquer coisa. Bom, Professor, desculpe, já houve os problemas esta semana? já obviamente, já houve. Ok. Aliás, como estava anunciado nos avisos no site da cadeira. Portanto, aliás, as aulas de problemas esta semana têm a ver com a revisão de coisas sobre RN, que é aquilo que vamos falar hoje. Okay? Nas aulas de problemas que já houve, claro está que o professor Gonçalves Henriques teve que explicar mais coisas do que nas aulas que ainda vão haver, porque algumas coisas que eu vou fazer hoje vão ser relevantes para isso. Há uma aula de problemas em que haverá um vídeo e ficará disponível no YouTube com umas aulas teóricas, que é a minha aula de hoje à tarde. Uma coisa que você quer que estejam conscientes é quando passarmos para método semipresencial de aulas, iremos rever a existência de turnos, portanto, eventualmente criar mais e eventualmente fazer desaparecer algum destes, ok? E para isso iremos seguir o número de pessoas que aparece em cada turno. Bom, vamos então falar de RN. Ok, portanto, nós vamos precisar de exemplos e fazer contas. E para isso precisamos de saber escrever conjuntos, não particularmente complicados, mas suficientemente variados para
ilustrarmos a teoria. Okay? Portanto, falar de Rn, bem, Rn, já sabemos o que é. Quando falo de Rn, estou a falar do conjunto formado por n pelos ordenados de números reais. N números reais. Portanto, algo que em notação de teoria de conjuntos podia escrever assim. É? Qual subconjunto Rn mais simples que eu posso pensar? Bom, uma reta. Okay? O que é que eu quero dizer com uma reta? Bom, antes mesmo de falar no subconjunto, deixa-me dizer uma coisa, vou ilustrar o que vou fazer desenhando um referencial, ok? Fazendo uns rabiscos, não é? No caso de R2, continuaremos a fazer algo assim, não é? E integrarei pontos no plano com coordenadas x1, x2. No caso de R3, claro está que eu não tenho um tablet tridimensional, não é? E o que nós usaremos é aquela convenção habitual. Um referencial em que tenho dois vetores, dois eixos plano, e tenho um outro eixo que aponta para nós. Okay? E que geralmente, se usar coordenadas x, y, z para cada um deles, eu costumo pôr assim. Okay? Não quer dizer que às vezes não possa pôr o x a apontar para cima ou algo do género. Por alguma razão sociológica, portanto, não técnica nem matemática, pessoas de matemática têm tendência a pôr o x a apontar para nós, as pessoas de física põem o x a apontar para cima, enfim, há assim uns hábitos diferentes, conforme a cadeira que vocês tiverem. Portanto, eventualmente, aqui aparecerá um pontinho, coordenadas x, y, z, alguns, que se projeta no plano num ponto x, y, 0, e este ponto x, y, 0 projeta-se em cada um dos eixos de x e y, em pontos x, 0, 0 e 0, y, 0. Nada disto é propriamente estranho, ok? Se eu quiser falar de uma reta, ok? Vamos supor primeiro que é uma reta passando pela origem. Enfim, para definir uma reta, como é que eu posso descrever uma reta? Dando 2 pontos sobre a reta, não é? Ou então, considera a diferença entre os 2 pontos, se tiver 2 pontos P1 e P2, com coordenadas x1, x2, x3, a outra com coordenadas, sei lá, y1, y2, y3. Pode-se pensar na reta que passa pelos pontos P1 e P2. Também posso pensar de outra maneira, não é? Que é considerar a diferença entre o P1 e o P2, okay? Chamar essa diferença, sei lá, U. Já agora uma convenção. Eu, quando precisar distinguir um vetor de um escalar, quero dizer, isto é um vetor e não um escalar, ponho uma barrinha por cima quando estou a escrever aqui. No texto, tem alguma tipografia ao dispor e os vetores estão a bold, enquanto os escalares não estão a bold. Okay? Enfim, torna o texto assim menos subcarregado. Um bocadinho mais fácil de ler. Mas aqui convém-me pôr uma barrinha por cima, portanto, considero um vetor U
igual à diferença do P2 menos o P1, já me enganei, não é? E se eu quiser considerar a reta que passa pelo P1 e pelo P2, portanto eu vou imaginar aqui P1 e o P2 algures. Okay? Uma maneira de escrever essa reta, portanto, foi à custa do vetor U. Portanto, o U é o P2 menos P1. Nós costumamos pensar desta forma, não é? O U será este vetor. E agora, se eu quero obter os pontos da reta, portanto, que passa por P1 e por P2, portanto, a reta será assim. O que é que eu posso fazer? Posso usar, por um lado, a direção dada pelo vetor U e dizer, tem a direção do U e passa pelo P1. Isso dá-me uma ideia para arranjar uma descrição analítica da reta. Não é? Ou seja, se eu considerar uma função, vamos chamar-lhe RT, que é dada por o P1 mais T vezes U, ok? Reparem que aqui o P1 e o U são dois vetores que estão fixos. Esta função, com o T, o número real, não é? Daqui o T é um parâmetro que varia. Podem pensar nele como o tempo, enfim, ou qualquer coisa no género, se pensarem, nós costumamos pensar em trajetórias de partículas quando estamos a fazer estas coisas, não é? Razões óbvias. Quando T for igual a 0, vocês obtêm o ponto P1. Quando T for igual a 1, obtêm o ponto P2. Porquê? Porque ficam com P1 mais P2 menos P1. Se tiverem T maior do que 1, aqui no desenho vocês obtêm os pontos que estão à direita do ponto P2. Se tiverem um T negativo, vocês obtêm no desenho os pontos que estão à esquerda do ponto P1. Se o T estiver algures entre 0 e 1, obtêm os pontos no segmento de reta entre P1 e P2. Okay? De maneira que isto, arranjar uma função desta forma, será uma boa ideia para descrever retas, semi-retas, segmentos de reta. Okay? Portanto, vamos fazer um exemplo um bocadinho mais concreto. Portanto, se quisermos a reta que passa pelo ponto 0, 1, 2 e tem a direção do vetor sei lá, menos 1, 3, 0, ou simplesmente será o conjunto de todos os pontos da forma 0, 1, 2, mais t vezes menos 1, 3, 0. Tal que t varia no conjunto dos números reais. Ok? Portanto, eu arranjei uma maneira de representar retas como contradomínios de uma função definida em R e com valores em R3. Okay? Fazer isto, usar funções definidas num subconjunto de R com valores em R e N, chama-se isto de fazer uma representação paramétrica. Okay? Eu vou chamar a fazer coisas destas, fazer uma representação paramétrica.
em que aquele T é um parâmetro, ok? E daí o nome. Portanto, quando falar de representações paramétricas, eu estou a falar em descrever conjuntos como contradomínios de funções com valores em Rn. Ok? Portanto, eu quero descrever subconjuntos de Rn, eu arranjo uma função definida num subconjunto de um outro R qualquer coisa, aqui é R, simplesmente, e olho para o contradomínio dessa função. Okay? Portanto, para fazer conta, esta é uma estratégia possível. Okay? Se eu quiser o segmento de reta unindo o 0, 1, 2, deixem cá ver quanto é que isto dá, menos 1, 4, 2, ok? Eu simplesmente somei o 0, 1, 2 ao menos 1, 3, 0, está bem? Portanto, se corresponde a fazer aquela conta no argumento daquele conjunto, a conta é igual a 1. Não é? Simplesmente considero conjunto definido de maneira análoga, só que T está num intervalo de 0, 1. Okay? Se eu quiser uma semirreta, então ponho o T no intervalo de 0 mais infinito e tenho assim a semirreta, começa em 0, 1, 2 e vai para o lado do menos 1, 4, 2. Ok, continua por aí. Okay. Bom, no entanto, nem isto, reparem que aqui eu usei um parâmetro, portanto, usei uma função definida num intervalo de R. Portanto, do ponto de vista de uma formiga que vocês pusessem em cima da reta, aquele conjunto, a reta, tem um grau de liberdade, pode ir para a frente ou para trás. Okay? No entanto, nós vamos querer subconjuntos de Rn em que têm mais liberdade do que isso. Okay? E vocês conhecem tais coisas de alguns muito simples de escrever, particular. Conhecem de álgebra linear. Vocês estão familiares com o conceito de subespaço vetorial. Espaço linear por exemplo, se vocês tiverem K vetores, portanto, suponham por um momento que K é um inteiro menor ou igual a N e maior ou igual a 1. Okay? E vetores V1, V2, por aí fora, até VK. Okay? Portanto, isto são tudo vetores de Rn. Então, o subespaço de Rn gerado pelo V1, V2 até VK é o conjunto de todas as combinações lineares destes vetores. Vocês estão fartos de saber isso. Portanto, chamemos S a todas as coisas que se podem escrever na forma somatório e de 1 até K de T índice si, V índice si, tais que os T índices são números reais. Qualquer que seja. Okay? De 1 até K. Reparem que no caso
particular de k ser igual a 1, vocês obtêm de novo uma reta. Só que é uma reta passando pela origem. Okay? Reparem que este F, portanto, que costuma-se chamar o espaço vetorial gerado pelos vetores V1 e VK, será um subespaço vetorial de dimensão menor ou igual a k, não é? Se os V1 até VK forem linearmente independentes, a dimensão será k, mas pode ser mais pequena. E uma coisa, este conjunto tem de certeza, a origem está lá, portanto tenho sempre 0 em 68. Portanto, o vetor nulo, eu vou indicar com um 0 com a barrinha por cima, tem a certeza é essa. Muitas vezes eu vou querer lidar com conjuntos que são transladados subespaços vetoriais. Okay? E são o que se chamam subespaços afins. Um subespaço afim é um conjunto da forma chamemos-lhes W mais V, tal que V pertence a S com S, um subespaço vetorial. Ou seja, o que estou a dizer é que pego num vetor W e adiciono a todos os elementos do subespaço vetorial. Aquilo que eu obtenho chama-se um subespaço afim. Okay? É algo, de um ponto de vista de graus de liberdade, portanto, dimensão, tem a mesma dimensão que o subespaço vetorial S. Só que está transladado. Okay? Portanto, há bocado, quando falei de retas, quando eu considerava retas que não passavam pela origem, eu tinha feito uma coisa desse género. Portanto, uma reta que não passa pela origem é um subespaço afim de dimensão 1. Okay? Os subespaços vetoriais e subespaços afins, quando têm dimensão n-1, okay? Portanto, no caso de R3, seria 2, não é? Portanto, quando tem dimensão n-1, tem um nome que às vezes usarei, que é hiperplano. Ok? Ou hiperplano afim, no caso de ser afim. Portanto, esses são particularmente importantes, não é? Em coisas que nós veremos no futuro. Portanto, falarmos de superfícies em R3, perceberemos. Ok? Professor, peço Diga. desculpa. Um hiperplano é o quê? Portanto, o hiperplano é um subespaço vetorial de dimensão n-1. Ok? É um subespaço vetorial estrito do espaço vetorial, dimensão máxima, digamos assim, se quiser. Obrigado, senhor. É só uma convenção que de vez em quando aparece, para chamar a atenção para ela. Por enquanto não será muito importante. Ok? Mais coisas. Portanto, aqui, até agora, falei-vos da estrutura de espaço vetorial, no fim de contas. Portanto, quando falamos de diversas coisas que nós consideramos em RN, a estrutura de espaço vetorial tem a ver com isto. No entanto, há outras estruturas que nós pomos em RN que vão nos ser úteis para lidarmos com outros conjuntos. Okay? Para falarmos disso, imaginem aqui por um momento o R2, este dos X, o eixo dos Y. Imaginem um vetor que eu vou chamar V,
um outro vetor, que eu vou chamar U, e vamos supor que o vetor U tem norma 1. Ok? Portanto, aquele vetor U tem norma 1. E define aqui uma direção. Okay? Portanto, U é um vetor, vamos dizer, unitário, norma 1. Tenho um outro vetor, não tem necessariamente norma 1, tem uma norma qualquer. V. Uma coisa que vocês já encontraram com certeza é considerar o produto interno de V por U. Considerarem este produto interno e depois multiplicarem por U, ok? Isso dá-vos algo que se pode interpretar geometricamente de maneira interessante. Okay? Isso corresponde a pegarmos no vetor V e projetá-lo na direção do U. Okay? Portanto, se eu enviar este V interno U vezes U como P de U, chamando aquele P projeção, ou desculpem, pus isto errado, porque o U com a V ali. P de V, ok? Portanto, hoje transformar o V usando vou pôr aqui um U em índice, ok? Portanto, aquele P índice U será a projeção do vetor V na direção U, certo? Okay? Mas tem certas propriedades interessantes. Por exemplo, se vocês pegarem no V e subtraírem a projeção, ou de forma mais extensa, V menos V interno U vezes U, este vetor, que aqui no meu desenho em cima seria este vetor assim, certo? Portanto, isto seria o vetorzinho vermelho lá em cima. Este vetor é ortogonal ao vetor U. Se eu fizer o produto interno de U com V menos V interno U, o resultado é U interno V menos V interno U, cá estava, e U interno U. Só que U é um vetor unitário. Este U interno 1 é igual a 1. Ou seja, está a zero. Okay? Portanto, quando eu subtraio a um vetor a sua projeção na direção do vetor unitário U, portanto, que o facto de U ser unitário é importante para esta conta funcionar, fica um vetor que é ortogonal ao U. Okay? Mas isto Bom, é e regra, vocês não é vão preciso. ver ali no desenho, estão a ver um triângulo retângulo. E alguém ia dizer alguma coisa? Isto é regra, não é? É quê? É regra. Regra, não sei o que são regras. De ser Isto é um vetor, teorema de tem que ser álgebra vetor linear, unitário. sim. O quê? Diga, diga. Ser vetor unitário, tem que ser sempre vetor unitário, é isso? Sim, claro. Ok. Senão esta conta não dá certo. Bom, isto vocês lembram-se que
num triângulo retângulo, vocês estão ali a ver um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, o comprimento da hipotenusa é maior que o comprimento dos catetos, não é? Se vocês pensarem isto um bocadinho, descobrem uma coisa, que é, se eu pensar aqui no afixo do vetor V, ou seja, pensar ali naquele ponto, ou a preto para distinguir bem, pensar neste ponto que eu estou agora a marcar, e pensar na distância daquele ponto à reta definida pelo vetor U, okay? Essa distância, e o que é a distância de um ponto a um conjunto? Bom, é o ínfimo da distância do ponto a todos os pontos da reta. Okay? Coisa que já vou formalizar, mas esperemos um bocadinho antes de escrever isso. Portanto, a distância, portanto, se eu pegar num ponto qualquer sobre aquela reta e considerar o segmento de reta ou no índice 2, esse comprimento desse segmento é com certeza maior que o comprimento do segmento avermelho. Ok? Isto que eu estou aqui a introduzir informalmente, vocês podem justificar analiticamente, façam isso, é um bom exercício. De maneira que eu posso fazer umas coisas engraçadas à custa disto. Ok. Primeiro, antes disso, vou dizer, se eu tiver dois conjuntos, A e B, dois subconjuntos de Rn, a distância de A a B é o ínfimo do conjunto das normas de x menos y, acho que o x pertence a A e o y pertence a B. Okay? No caso particular de um daqueles conjuntos, o A ou o B, ser singular, eles têm a distância de um ponto a um conjunto. Ok? Que era aquilo que eu estava a dizer há bocado. De maneira que a distância, portanto, escrevendo aquilo que eu concluí há pouco, a distância de V à reta definida por U passando pela origem, com o unitário, esquecemos que fizemos essa. Precisámos disso para fazer as contas. É exatamente igual à norma de V menos a projeção de V relativamente ao U, certo? Aquilo que eu tinha escrito assim. Okay? Isto funciona não só com a dimensão com que eu tinha feito o desenho, que era em R2, mas isto é geral para Rn. Okay? Se eu quiser pensar num conjunto que são todos os pontos que estão a uma distância fixa de uma reta em Rn, ora, todos os pontos que estão a uma distância fixa de uma reta em Rn. Bom, isso, aquilo em que eu estou a pensar estou a pensar numa reta, algures, estou a pensar num número, chamemos-lhe C, positivo,
e estou a pensar em todos os pontos que estão à distância C fixada da reta com que eu comecei, a vermelho. Bom, o que é isso, geometricamente? Bom, isso é um cilindro. Ok? Portanto, um cilindro é o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância fixa de uma reta. Okay? Esta ideia que eu acabei de vos mostrar sobre a distância de um ponto a uma reta dá-me maneira analítica de arranjar a equação de um cilindro qualquer. Okay? Vocês, enfim, um cilindro tenha eixo, tenha eixo, tem um eixo, paralelo a um dos eixos coordenados, é fácil escrever a equação. Mas no momento em que vocês querem escrever a equação de um cilindro em que o eixo de simetria não é paralelo a um dos eixos coordenados, vocês ficam a olhar para aquilo e não sabem o que fazer. No entanto, isto que acabamos de ver, portanto, esta ideia de projeção segundo uma direção definida por um vetor unitário, permite arranjar a equação de uma coisa dessas. Okay? E, aliás, é extremamente útil. O que é que está ao pé da reta vermelha? Suponha, eu estou a dizer que a distância à reta vermelha é um número C maior que zero. Ok? Portanto, esbocei aquilo que seria um cilindro. Ok? Para isto. Vocês têm no texto uma figura bastante melhor de um cilindro do que isto, de uma maneira mais simpática. Mas o que eu vos queria chamar a atenção é que esta ideia de projeção permite fazer maravilhas para equações descrevendo sólidos de revolução em geral. Okay? Portanto, pensemos numa coisa um bocadinho mais complicada que um cilindro. Okay? Vamos limpar isto. E pensemos naquilo que se costuma designar por paraboloide. O que é um paraboloide? Eu vou começar por dar-vos um exemplo de um paraboloide bem arrumadinho, portanto, com um eixo de simetria, vai ser o eixo dos Z's. Okay? Portanto, um paraboloide específico, não é todos os paraboloides, é um muito específico. É, por exemplo, o conjunto destes pontos, dos pontos de R3, da forma x, y, e depois aqui no Z ponho x quadrado mais y ao quadrado. Tais que x e y são dois reais quaisquer. Okay? Isto é um paraboloide, porque, bom, vamos tentar perceber o que é que está aqui em jogo. Portanto, o Z igual a x2 mais y2. Eu poderia, em vez de ter usado notação de teoria de conjuntos, poderia ter dito, os pontos que verificam Z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Ok? Reparem que isto define um conjunto de pontos que eu posso muito facilmente dizer, vamos ver a interseção disto com um plano coordenado. Por exemplo, com o plano x igual a 0. Se eu puser x igual a 0, fica um z igual a y quadrado, não é? Ora, isso é a equação de uma parábola que vocês conhecem de Gingeiro. Não é? Se fizer a interseção com o plano y igual a 0, vocês obtêm esta parábola também vai para o outro lado, não é? Aqui. Se fizer a interseção com o plano y igual a 0, vocês obtêm
uma outra parábola z igual a x². Ok? Bom, e a interseção com qualquer plano vertical que contenha o eixo dos z's também é uma parábola, não é? De facto, aquilo que vocês estão a obter ser algo que terá mais ou menos este aspecto, não é? E continua para cima, não é? Indefinidamente. Okay? Ou seja, pensem numa parábola e rodem a parábola. Pensem numa parábola e rodem-na assim, certo? Em a volta e ficam com um paraboloide. Este paraboloide é muito particular porque tem como eixo de simetria o eixo dos z's. Claro está que eu poderia considerar, mesmo com o eixo de simetria sendo o eixo dos z's, poderia considerar outros paraboloides. Bastava pôr aqui z igual a 4x² mais 4y². Abria menos o paraboloide. Não é? No entanto, se agora vos dissesse, eu não quero um paraboloide assim tão manhoso quanto este, que tem o eixo de simetria, que é o eixo dos z's, em que tudo é muito fácil. Quero como eixo de simetria a reta com a direção do vetor 1, 2, 1. Ok? Bom, vocês querem fazer isso, podemos de facto fazer. Como? Usando aquela ideia de há pouco. Okay? Ou seja, o que eu quero, portanto, se eu quiser um paraboloide tem um outro eixo de simetria, suponho esta reta vermelha aqui, portanto, o que eu quero é algo que seja assim, continua por aí fora, não é? Minhas desculpas pela qualidade do desenho, mas no texto vocês encontram as coisas bastante melhores. Como é que eu arranjo a equação de uma coisa destas? Ora bem, posso fazê-lo da seguinte forma, considerando esta ideia que acabamos de arranjar, dizendo assim, isto é fácil, isto há de ser descrito da seguinte forma, x de Rn tais que a distância do ponto x, que é o ponto genérico sobre a superfície do paraboloide, menos a sua projeção na direção do eixo vermelho. A direção do eixo vermelho eu posso descrevê-la com um vetor unitário aqui, U. Ok? Portanto, aquele U que eu arranjei ali tem norma 1. Ok? Portanto, o que eu faço é dizer, arranjei essa direção com um certo U unitário, agora projeto o X, que é o ponto genérico. O X é um ponto genérico sobre a superfície do paraboloide, projeto-a na direção de U como produto interno, vezes U. Ok? Isto, que eu agora acabei de escrever, a norma desta diferença, dá-me a distância do X ao eixo. Certo? Bom, eu vou querer que isto tenha uma certa relação, de maneira a obter um paraboloide, com que a relação terá que ser com o comprimento deste segmento, ou seja, com o comprimento da projeção. Certo? Portanto, o que eu quero é que a relação entre o comprimento que já escrevi e esse outro comprimento haja uma relação quadrática entre uma coisa e outra. Ou seja, de facto, se vocês puserem aqui um quadrado e puserem a seguir uma constante proporcionalidade, de chamar-lhe alfa, vezes x interno U, de facto o que vocês têm é uma equação de um paraboloide. Okay? Porque reparem, do lado esquerdo da igualdade tem o quadrado da distância deste segmento ortogonal à reta a vermelho, e do outro lado tem algo que é proporcional ao comprimento
do segmento, que eu agora vou pôr azul, para vocês não se baralharem com as minhas convenções de cor. Ali. Ok? Portanto, explorando esta ideia, vocês conseguem arranjar equações de outras superfícies. Vocês no texto têm também a mesma também têm a mesma ideia para hiperboloides. Okay? O que é que são hiperboloides? Bom, Doutor, eu tenho uma dúvida aqui. diga. Porquê que o vetor U tem de ser unitário se depois o senhor prolonga-o com uma reta que tem a mesma direção? Não. Tem que ser unitário para eu conseguir arranjar a projeção. Okay? Ok. Uma coisa é arranjar a equação daquela reta a vermelho, outra coisa é arranjar a projeção do vetor x sobre a reta a vermelho. Para fazer as contas e ficar com esta... tanto de compor o que eu estou a fazer é de compor o vetor x, que seria este vetor aqui a verde, na sua componente na direção do U e na sua componente ortogonal ao U. Ok? Ok, já entendi isso. Portanto, estabelecendo uma relação algébrica específica entre uma coisa e outra, eu consigo obter equações de superfícies de revolução diferentes. Ok? Portanto, neste caso, fazendo algo quadrático, eu consigo arranjar um paraboloide desta maneira. Okay? Um outro exemplo, estava eu a dizer, que vocês encontram no texto, usando o mesmo tipo de ideias, é de um paraboloide. O que é o paraboloide? Eu não vou fazer os detalhes, não há tempo para isso. Vocês têm isto, leiam o texto e têm lá os bonequinhos bonitos. Hiperboloide. Não sei se disse bem. Se vocês considerarem a equação no plano x2 menos y2 igual a 1, pode parecer uma coisa misteriosa, mas vocês sabem estudá-la usando métodos de cálculo 1. Okay? Para já, quando trocam x com menos x, isto fica tudo na mesma, y com menos y também, portanto tem uma certa simetria. A interseção com y igual a 0 vai dar x igual a 1 ou menos 1, não é? E depois, se resolver em ordem a y, considerando a raiz positiva, vocês obtêm y igual a raiz de 1 mais, ou melhor, desculpem, y igual a raiz de x quadrado menos 1. Eu estava a escrever mal. Com x maior ou igual a 1. Okay? Portanto, vocês estudarem esta função, com os truques habituais de cálculo 1, calcular a primeira derivada e a segunda derivada, rapidamente descobrem que têm um gráfico assim. Aliás, também conseguem descobrir que tem uma assíntota, ou seja, uma reta de onde o gráfico se aproxima quando x vai para mais infinito, que é a reta y igual a x. Ou seja, este raiz de x quadrado menos 1 para x grande é praticamente igual a raiz de x quadrado, que para x positivo é x, não é? Bom, isto é simétrico cá para baixo e ali para o lado também simétrico. Portanto, a hipérbole de equação x quadrado menos y quadrado igual a 1 tem aquele aspecto. E vocês podem, à custa desta hipérbole, obter superfícies de revolução em R3, rodando duas maneiras. Okay? Uma maneira possível é rodando assim. Okay? Reparem que a parte da hipérbole para x positivo, ao rodar sobre si própria, não vai tocar na parte da hipérbole para x negativo, ao rodar sobre si própria desta maneira. De maneira que vai ficar uma superfície de revolução que nós dizemos ter duas folhas. A hiperboloide, duas folhas. Se rodarmos desta maneira assim, indicada a vermelho. Se rodarem assim, ok? Já o ramo direito da hipérbole e o esquerdo, ao darem uma volta de 180 graus, um vai se sobrepor ao outro. Vocês vão ficar com aquilo que se chama o hiperboloide de uma folha. São duas coisas diferentes. Portanto,
Com esta hipérbole, vocês conseguem construir duas superfícies de revolução interessantes. Okay? E podem, para arranjar, no caso em que quiserem, equações de hiperboloides de uma ou duas folhas com eixos de simetrias que já não são um eixo coordenado, mas são um eixo qualquer, vocês conseguem fazê-lo usando o mesmo tipo de raciocínio que fizemos para o paraboloide. Ou seja, acabam por ficar com coisas como... Eu vou escrever aqui uma, só para referência. E está no texto. O que me interessa é que vocês depois vejam os detalhes. X pertencentes a Rn, tais que norma de x menos x interno u. U é o tal vetor dando o eixo de simetria. Vezes u ao quadrado menos x interno u ao quadrado é igual a 1. Ok? Portanto, uma coisa destas é um hiperboloide. Também é, se substituírem aquele 1 do lado direito da igualdade por menos 1. Assim passam entre duas folhas e uma folha. Okay? Vocês têm animações no texto de uma coisa e da outra. Tentem imaginar, quando olharem para as animações, como é que foi a rotação de que hipérbole para obter isso. Okay? Mas o essencial daquilo que eu estou aqui a falar é esta ideia de usar ortogonalidade, produto interno, e esta decomposição em componente na direção de um vetor unitário e outra componente ortogonal a essa para obter equações de superfície de revolução. Okay? Portanto, produto interno é uma coisa boa e que faz as coisas às vezes surpreendentes. Outras coisas que eu quero chamar a atenção sobre subconjuntos de Rn. Portanto, isto era sobre superfície de revolução, produto interno. Vamos precisar de certos conjuntos especiais. Agora isto tem a ver com o conceito de norma. Okay? Conjuntos especiais é que vamos chamar bolas. Okay? Deixem-me escrever assim, portanto, outra família de conjuntos interessantes. Vamos escrever algo assim, BR de A. R é um número positivo, ok? BR de A, isto vai ser a bola aberta de raio R centrada em A. Portanto, aqui o A é um vetor de Rn. Isto, por definição, vai ser o conjunto dos x de Rn, tais que norma de x menos A é menor do que E. Okay? Isto, no caso de R2, o que é que isto dá? Dá um círculo centrado no ponto A, de raio R, não incluindo a circunferência. Certo? No entanto, às vezes também precisaremos da bola fechada. Bola fechada, a notação. A diferença que vai ter ali uma barrinha sobre o B. É o conjunto dos x de Rn, tais que norma de x menos A vai ser menor ou igual a E. Okay? Portanto, estes são os pontos a uma distância menor ou igual a E do ponto A. Portanto, aqui, no caso particular da R2, será o círculo, mas incluindo a circunferência. Okay? Finalmente, só que era às vezes a circunferência, não é? Portanto, isso será designado com esta notação especial, que vou escrever agora, e cuja razão de ser daqui a algum tempo perceberemos. E vamos chamar uma coisa destas a esfera de raio R centrada em A. Portanto,
quisermos considerar igualdade. Okay? No caso de R2, está a circunferência centrada em A, raio R. Okay? Vamos usar muitas vezes estes conjuntos, a que chamamos de bolas, para definir certas coisas. Por exemplo, aparecerão na definição de continuidade. Posso formular a definição de continuidade à custa de bolas. Enfim, porque aquilo que usávamos em cálculo 1, falávamos da vizinhança epsilon de um ponto A. Agora, estes conjuntos, as bolas abertas, claramente, vão desempenhar o papel que no cálculo 1 a vizinhança epsilon de A tinha. Okay? Vocês podem dizer, porque é que não chamamos logo à vizinhança epsilon de A em cálculo 1 bola? Bom, seria um bocadinho esquisito, não é? Chamar-lhe bola quando era um intervalo, não é? Agora, psicologicamente mais aceitável, quando temos mais dimensões, pegar para estes conjuntos e chamar-nos bola. Aquele símbolo, um D curvinho antes do B índice R, é um del. Ok? Que aparecerá no símbolo derivada parcial, por exemplo, daqui a algum tempo. Okay? Não é um delta. Okay? O delta, eu falei assim. Okay? Este é que é o delta. Onde é que eu ia? Agora perdi-me em ortografia grega. Obviamente, já eu dizer que usaremos bolas para certas noções. Uma em particular, nós diremos que um conjunto é limitado se houver uma bola que contém. Portanto, definição, já agora. A contido em Rn é limitado. Se existir uma bola qualquer, uma bola BR X, contendo A. Okay? Pode-se meter dentro de uma bola. Então é limitado. Okay? Portanto, a definição de limitado é muito simples. Você agora tem no texto uma caracterização equivalente, que é mostrar que podemos obrigar nesta definição o centro da bola a serem zero, e que os conjuntos limitados eram exatamente os mesmos. Deixo isso ao vosso cuidado. E por hoje é tudo. Já são 9h33, hoje alarguei-me um bocado, a falar devagarinho. No próximo dia, despacharmos mais depressa. Mais, diga. Ali é a bola que contém o conjunto ou o conjunto que contém a bola? A bola que contém o conjunto. Ok, obrigado. Bom, Professor, sim, diga. esta definição de ser limitado também funciona para o plano Exatamente. dos reais. Isto estendo o que fazíamos em R. Okay? Pois. Portanto, Então facilita boa bastante. prática em matemática é quando estendemos a teoria, tudo o que funcionava para trás continuar a funcionar, sem sobressaltos. Pronto. E é isso que vamos fazer. Só que a nossa obrigado. nomenclatura muda um bocadinho, mais por razões de ordem psicológica que outra coisa. Está bem? Mas é esta a nomenclatura usual, portanto, falar de bolas em RN. Okay. Bom, até para alguns de vocês, até logo mais à tarde, para os outros, até amanhã.